Buenos días, muchachitos, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien, como yo, ¿sí? Te cuidando, lavándote las manos, se quedan en casa y esto adelante. Vamos a la nuestra unidad 2, Conócete a ti mismo, dando continuidad a lo que estudiamos hasta ahora. Acá vamos a ver los adjetivos, ¿sí? Necesitamos los adjetivos para dar una calidad a las personas, para dar hacer una comparación, para hacer una descripción de alguien o de algo. Por ejemplo, el chico es bonito, la niña es fuerte, la maestra es tímida y así adelante, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos de adjetivos y sus significados, ¿cierto? Tenemos más adjetivos para ustedes conocerem los adjetivos en español, que está en la página 24. Para recordar, tenemos los colores en español, que ya lo vimos, pero está acá para recordarnos, ¿sí? Por ejemplo, negro, azul, marrón, gris, verde, anaranjado, rosado, morado, rojo, blanco, amarillo, colorado, ¿sí? Entonces tiene algunos que son distintos del español, tiene que tener atención. Vamos a hablar de una cosa que no vimos aún, que son las comparaciones. Por eso yo voy a explicarlas para que tu entiendas em português, certo? Bom, gente, como vocês sabem, as matérias novas eu explico em português, né? O restante a gente tá acostumado aí a falar sempre em espanhol, mas nas explicações, como a gente combinou, serão em português. Bom, nós vamos falar de comparações, né? Quando você quer comparar uma coisa com outra, uma pessoa com outra, enfim. A gente tem isso no português e a gente tem isso no espanhol também. Temos também essa separação por superioridade, inferioridade, igualdade, igual o português. Só que tem algumas diferençazinhas, ok? A gente vai falar sobre elas. Primeiro, superioridade. Quando a gente vai fazer uma comparação com superioridade, a gente pode usar substantivos, adjetivos e pode usar com verbos. Por exemplo, se eu quero falar que uma pessoa, por exemplo, igual o exemplo que eu coloquei, más chico que. Pablo es más chico que su hermano. Então, o Pablo, ele é menor, né, que o irmão dele. Ou mais novo que o irmão dele. Esse chico aí, esse substantivo dá esse sentido, né, de mais novo, mais menor e tal. Quando eu tenho adjetivos, por exemplo, más guapo que, seria Pablo es más guapo que su hermano. Então, Pablo é mais bonito que o irmão dele. Quando eu tenho verbos, por exemplo, comprar mais que. Sarita compra mais que sua irmã. Então, tá dando um sentido assim, que ela compra muito mais coisa que a irmã dela. Então, eu posso fazer usando substantivos, com adjetivos e com verbos. Quando eu uso com substantivo, seria o mais, substantivo, que. Com adjetivo, seria mais, adjetivo, que. E com os verbos, seria verbo mais, que. Certo? Inferioridade. Usamos el menos, el substantivo e el que. No lugar do substantivo, a gente pode usar um adjetivo também, tá? Não precisa ser só o substantivo. Por exemplo, este semestre tenho menos classes que el anterior. Então, classes aí seria o substantivo. Mas eu posso usar um adjetivo também. Pablo es menos guapo que su hermano. Então, não é tão bonito quanto seu irmão, né? E isso seria o de inferioridade. Los comparativos de igualdade é que está a diferença do português. Quando a gente vai fazer um comparativo de igualdade em português, a gente fala tanto quanto. Por exemplo, ele é
tão bonito quanto o irmão. Então, os dois têm a mesma beleza. Só que a gente usa tanto quanto. No espanhol, não. No espanhol, a gente usa tanto, tanta, tantos, tantas, ou então tan como. A gente não usa quanto, a gente usa como. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque se por um acaso vocês completarem com tanto quanto, estarão escrevendo em português. Então, não estará correto, ok? Lembre-se sempre, em espanhol é tanto como. O tanto, tanta, tantos, tantas, ele é usado antes de um nome, antes de um substantivo. E aí você usa o como. E o tan é usado antes de adjetivo ou advérbio, tá? E quando você usa um verbo, você usa o verbo mais o tanto como. Olha os exemplos. Célia tiene tantos amigos como eu. Então, amigos é um substantivo, é um nome, né? Então, eu uso tantos. Célia é tan lista como Antônio. Então, nós temos o adjetivo lista, né? Então, por isso eu usei o tan. Su casa está tan lejos como la tuya. Também um advérbio, né? Célia come tanto como eu. Aí eu já tenho um verbo e aí eu uso tanto como, certo? Esses são os comparativos de igualdade. Nós temos alguns comparativos irregulares. No espanhol, não fica errado usar más bueno, más malo, más grande, más pequeño. Não está errado, está correto. Mas eu também posso usar os irregulares. Más bueno, o melhor. Más malo, o peor. Más grande, o maior. Más pequeño, o menor. Olha os exemplos. El pan de la panadería es mejor pan que el de super. Andrés es peor arquitecto que Luisa. La casa de mi vecina es mayor que la mía. Mi hijo es 2 años menor que el tuyo. Então, eu posso usar tanto um quanto o outro, mas é bom vocês conhecerem esses comparativos irregulares aí, certinho? E nós temos também os superlativos. O superlativo, né, para engrandecer alguma coisa, né, para enfatizar algo positivo ou negativo, né? E nós temos o superlativo relativo e o absoluto. O superlativo relativo, ele usa o mais ou menos. Então, seria el, mais, o adjetivo e o de. Por exemplo, esta ciudad es la más bonita del mundo. Tu disfraz es el más gracioso de todos. Este libro es el menos interesante. Então, sempre uso el, la, los, las, o mais ou o menos e o adjetivo, ok? O superlativo absoluto, ele usa o adjetivo e acrescenta o íssimo ou íssima. Por exemplo, guapo, eu tiro a vogal o e acrescento o íssimo. Então, ficaria guapíssimo, né? Igual aí os exemplos. Estou contentíssima, de contento. El pantalón es carísimo, de caro. Esos edificios son altísimos, de alto. Los superlativos son facilíssimos, de fácil. E nós temos os superlativos irregulares, que são aqueles que mudam alguma coisinha aí no radical, né? Por exemplo, antiquo fica antiquíssimo. Então, o guo você troca por QU. Então, aí torna ele irregular. São só esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês mesmo, tá? Acho que não tem mais nenhum. A não ser os que são terminados com able, por exemplo, probable, amable. Então, sempre que for terminado em able, fica bilíssimo ou bilíssima. O restante são só esses aí mesmo. Essa matéria fecha a nossa unidade 2, né, que nós começamos. E para vocês fecharem ela, eu preciso que vocês completem a apostila até a página 34 e o LA até a página 17. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês podem procurar a escola, eles têm autorização para passar meu telefone e vocês podem me mandar mensagem ou deixar algum recadinho lá no Positivo On que eu respondo para vocês, ok? Certinho? Se cuidem!